Olá, tudo bem? Nós, da Orquestra Jovem Circuito das Águas, produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esses outros vídeos, acesse o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um compositor brasileiro que é aqui da nossa região, perto de Campinas, o Ernst Maly. Ernst Maly é compositor e maestro brasileiro, só que ele nasceu na Alemanha em 1929 e depois, mais pra frente, ele veio com a família para o Brasil e se naturalizou brasileiro. E diferente dos outros compositores que a gente falou aqui no canal, o Ernst Maly é um compositor que está vivo. Atualmente ele tem 91 anos de idade e mora na cidade de Piracicaba até hoje. Ernst Maly é co-criador da Escola de Música de Piracicaba e a Escola de Música levou o nome dele, Escola de Música de Piracicaba, Maestro Ernst Maly. Ele também foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea e ocupa a 6ª cadeira na Academia Brasileira de Música. Falando mais agora sobre a sua obra musical, a gente tem dentro dessa obra musical mais de 2.000 peças, sendo 500 delas composições originais do maestro. Dentro dessas peças, a gente tem peças instrumentais solistas, peças para música de câmara, ou seja, poucos instrumentos, tanto para instrumentos ou para canto. A gente tem também músicas orquestrais, para orquestra de cordas, para orquestras um pouco maiores. Temos as músicas para coro e temos as 3 óperas do compositor. E dentre essas composições dele, os estudiosos dizem que a gente pode encontrar 2 estilos musicais diferentes. Um estilo musical que era mais pedagógico e didático, ou seja, obras que eram dedicadas ao aprendizado musical, que eram mais em estilo neoclássico tradicional, e tinham as outras obras dele que não eram voltadas para o didático. Essas outras obras, elas tinham um caráter mais experimental moderno. E essas obras foram muito influenciadas pelo compositor e também professor de Ernst Maly, o Kochreuter. Só que mais pra frente na vida dele, ele meio que vai juntando esses 2 estilos de composição. Então ele junta o neoclássico das peças educacionais e junta as experimentações modernas e faz um meio termo tanto para as obras didáticas, tanto para as outras obras não didáticas. O que é interessante a gente saber sobre ele também é que, por causa da escola de música, ele escreveu muitas das peças deles para os alunos que estavam na escola de música. Então, é uma coisa que acontecia bastante na época lá do Mozart, do Haydn, do Bach. Eles escreviam a música para aquelas pessoas que estavam ali para tocar a música deles. Então, eles escreviam a música para uma orquestra ou para um grupo de músicos específicos. E no Maly aconteceu algo bem parecido ali. Ele escrevia várias das peças deles para os alunos da escola de música tocar. Tanto que ele escreveu várias peças de iniciante para muitos dos instrumentos, principalmente para instrumentos de orquestra. Então, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, muitos desses instrumentos, as primeiras peças brasileiras que os alunos aprendem a tocar são do Ernst Maly. E essa atuação dele na escola de música também foi muito importante na escrita de concerto dele. Então ele escreveu concerto para solista e orquestra para quase todos os instrumentos da orquestra. Então a gente vai ter muitos concertos para solista e orquestra. E mais uma influência da escola de música na vida dele é que, às vezes, por falta de professor, ele mesmo aprendeu a tocar alguns instrumentos para poder ensinar. Então isso fez com que ele tivesse um grande conhecimento de vários instrumentos musicais. Não só o conhecimento teórico de estudo, mas o conhecimento prático dele ter tocado e aprendido a tocar esses instrumentos para ensinar. Isso fez com que a escrita dele para vários desses instrumentos se tornasse muito natural e muito orgânica. É muito comum na história da música a gente encontrar algumas músicas de alguns compositores que não funcionam direito nos instrumentos para as quais elas foram compostas, né? Muitos compositores que nunca tocaram piano, por exemplo, escrevendo para piano, algumas vezes não fica muito pianístico, não fica muito fácil de tocar. É possível, mas não é muito natural. E quando o compositor tem domínio sobre o instrumento, ele sabe o que funciona, o que não funciona, o que soa bem, o que não soa bem. Então ele escreve aquela música para aquele instrumento com mais propriedade, fazendo com que a música fique mais natural e orgânica. Assim como o Villa-Lobos, que a gente falou nos vídeos anteriores, nas obras do Ernst Maly a gente vai ter também muitos elementos da cultura regional brasileira.
A gente não necessariamente vai ter melodias folclóricas, como o cravo brigou com a rosa, no caso do Vila Lobos, né, nas cirandas e nas cirandinhas, como a gente falou no vídeo anterior. Mas aqui no Ernest Mali a gente vai ter principalmente essa sonoridade regional brasileira. Então ele vai mexer muito com essa sonoridade, usando os modos característicos de cada região, usando intervalos característicos e até instrumentações e sonoridades que representem aquela cultura regional brasileira. E ele vai juntar esses elementos com o aspecto didático, feito para a escola de música, e também com o aspecto experimental de Kürreuter, fazendo bastante uso das dissonâncias. E a gente pode ouvir vários desses aspectos na suíte nordestina, feita para orquestras de cordas. A gente vai ouvir agora o primeiro movimento da suíte nordestina para orquestra de cordas, composta pelo Ernest Mali. Nesse primeiro movimento, a gente tem vários elementos considerados bem brasileiros. Então, primeiro são os modos. Essa música não é uma música tonal, ele brinca com diversos modos aqui, modos típicos da música nordestina. E ele trabalha também com bastante aspectos rítmicos. Além de ter esse ritmo bem marcado e meio quebrado, ele também trabalha com acentos em tempos fracos, para a gente perder um pouco a noção de onde é o tempo forte do compasso, onde é o tempo fraco. Então ele coloca vários acentos em lugares que a gente teria tempos fracos, em lugares que a gente não teria notas importantes ritmicamente. Então esses acentos fazem com que a gente quebre um pouco a nossa métrica musical. A próxima peça que a gente vai ouvir faz parte da suíte de cantos paraenses Carimbó. A gente vai ouvir o primeiro movimento, ou seja, a primeira dessas peças, que se chama Meu Papagaio. Bem interessante, feita para coro, e aqui a gente pode perceber alguns aspectos composicionais do Ernest Mali. Primeiro a gente tem os elementos da letra da música, que fala: lá vou eu, meu papagaio é um bicho inteligente, ele canta, ele fala, tem a língua paraense. Então só aqui no poema da música a gente pode perceber alguns elementos que fazem referência direta ao Brasil em si. Então a gente tem ali uma música que fala sobre um animal que é bastante encontrado no Brasil, que é o papagaio, e o fato de que ele fala a língua paraense. Percebam que ele não fala português, ele fala a língua paraense, ou seja, ele fala no sotaque, no dialeto do estado do Pará. E uma coisa bem bacana aqui que o Ernest Mali faz é que ele viaja o tema principal da música, ou seja, quem está cantando a melodia principal da música não é sempre uma voz. No coro aqui, essa música é feita para coro a 4 vozes, então a gente tem 4 naipes, ou seja, 4 grupos de pessoas, e cada um desses grupos canta uma coisa diferente. Então, o tema principal da música não fica concentrado só em um dos grupos, e esse grupo canta o tema principal o tempo todo e os outros fazem acompanhamento. Aqui não, aqui esse tema viaja. Ele primeiro começa nas vozes mais graves, que são os baixos, depois ele passa ali um pouquinho para contralto e tenor, que são as vozes do meio, aí depois vai para soprano, que são as vozes femininas mais agudas. Então ele faz essa viagem do tema principal entre os naipes. Outra coisa bem interessante também é que quem não está fazendo o tema principal
ou tá fazendo uma base, ou seja, cantando uma nota mais grave para servir de base harmônica para as outras vozes, ou tá fazendo alguma coisa meio rítmica. Se vocês perceberem ali no meio da música, tem dois naipes, que são as contraltos e os tenores, que eles ficam fazendo papagaio, papagaio, papagaio o tempo todo. Então isso dá um aspecto bem rítmico na música, que é quase como se não fosse uma melodia, eles estão fazendo mais a percussão. Papagaio, papagaio, papagaio. E isso, no geral, dá uma sonoridade bem interessante para a música. Não só por ser rítmico, mas porque eles estão repetindo várias vezes a mesma palavra que é citada, que é o tema principal da música, que é o papagaio. A próxima música que a gente vai ouvir é o Diálogo para Violão e Cordas. Então, nessa música, a gente tem uma instrumentação diferente, que é o violão junto com uma orquestra de cordas pequena. Então aqui nesse primeiro movimento dessa peça, a gente tem uma coisa bem interessante. A música se chama Diálogo para Violão e Cordas. E aqui a gente pode perceber esse diálogo claramente. O violão primeiro fala alguma coisa, depois a orquestra de cordas responde. Depois o violão fala de novo, daí depois novamente a orquestra de cordas responde essa fala do violão. Então é bem bacana a relação que a gente vê entre uma parte da música, que é o violão, e a outra parte da música, que são as cordas. Além disso, aqui nessa música a gente também tem o uso dos modos, uma coisa que deixa a música bem com cara brasileira, além do uso das dissonâncias também, principalmente por parte da orquestra de cordas. Então esse foi o vídeo sobre esse compositor brasileiro, o Ernest Marly, que mora em Piracicaba. Espero que vocês tenham gostado. A minha dica é para vocês escutarem essas músicas que a gente mostrou aqui no vídeo de novo, agora com esse olhar, sabendo o que procurar nas músicas, e escutem outras das obras do Ernest Marly, porque ele tem muitas obras diferentes uma da outra e bem interessantes para vários tipos de instrumentos musicais. Muito obrigada e até o próximo vídeo!